Hey guys, how's it going? I'm Teacher Reginaldo. Bom, hoje a gente vai falar sobre gramática. Eu acabei de ver um vídeo aí no YouTube de uma professora e ela diz o seguinte: você precisa de gramática para aprender. Não dá para aprender sem gramática. Tão mentindo aí para você. Quem diz que a gramática não é importante, tá mentindo e não sei o quê. Então, aí eu falei, eu preciso gravar alguma coisa porque eu já falei um monte aqui no canal sobre gramática, mas eu preciso falar mais. Que é o seguinte, a gramática é importante? A gramática é muito importante. Não tem como a gente falar que a gramática não é importante. A gramática é importante. Mas não pode ser você não pode dar ênfase na gramática. Você não vai aprender idiomas focando em gramática. Tem um ponto aqui também. Se você quer aprender idiomas só para passar na prova, porque você vai ser promovido, tudo bem. Você quer passar na prova lá do concurso público? Beleza, lá é gramática. Ninguém vai lá fazer uma entrevista com você em inglês pra saber se você fala. Eles vão cobrar lá se você sabe preencher as lacunas lá, com os verbos certos, com a conjugação certa, com a preposição certa. É isso aí. E é isso que a gente tem feito toda a nossa vida, né? Desde lá da escola tradicional, a gente vem preenchendo lacuna com preposição, né? Porque estava preparando a gente para passar numa prova. Por isso que todo mundo ficou traumatizado com gramática. A gramática é o horror das pessoas. Porque lembra aquela coisa chata que a gente já aprendeu. Né? E ninguém quer aprender mais isso. Ninguém quer aprender inglês dessa forma. Né? Por isso que ninguém fala inglês. Porque todo mundo ficou lá preenchendo lacuna. Preencher lacuna não faz você falar. Né? A gramática, ela é de fato interessante. É legal a gramática. Mas ela é legal quando você já desenvolve um pouco de comunicação. Se você, tuchar a gramática no aluno, ele vai ficar maluco. Ele não vai gostar. Você vai colocar mais questions na cabeça dele do que você vai ajudar ele. Você vai falar para ele assim, nessa situação você usa isso. Não pode usar isso. Essa preposição que tá errada. Usa aquela. Aí você dá uma listona assim de coisa para ele. Ele fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa? Quando que eu uso? Como é que eu vou decorar? Os alunos falam muito isso, sabe? Nossa, mas como é que eu vou saber quando uso? Então, você pode até fazer uma pesquisa e falar, você usa aqui. Isso, né? Em uma aula de 10 minutos, você explica a gramática assim, todo mundo entende. É fácil entender a gramática. Só que tem um problemão aí. Entender a gramática não é igual a falar o idioma. Não é igual. Entender a gramática é falar assim, beleza. Então, nessa situação, eu uso isso. Ok. Aí você vai lá na prova, tem a situação, aí você vai lá e acerta. Mas isso não quer dizer que você vai saber falar. Porque o teu cérebro não responde. Aqui, a parte motora, que eu falo muito, né? Precisa treinar. Isso aqui é uma habilidade física também. Você tem que entender o idioma aqui, mas tem a parte física. Então, a parte de prática, ela tem que ser maior do que o estudo de gramática. Muito maior, muito. Ninguém consegue fazer uma aula de inglês de 1 hora estudando gramática. Você não aguenta, entendeu? Você precisa de comunicação, as pessoas querem se comunicar. De novo, se você quer só passar na prova, tudo bem. Você não precisa, vai fundo na gramática. Gramática que vai resolver o teu problema. Agora, o meu canal aqui é falante de inglês. Você quer falar inglês? Então, filhão, você vai ter que deixar a gramática de lado. A gramática não é para você falar. Entendeu? A gramática ela vai ajudar você. A gramática é interessante. Não entendam isso errado. A gramática é importante. Mas ela é depois que você já desenrola um pouco. Se você não desenrola nada, por que eu vou ficar te enchendo de regras? Que é o que acontece com uma criança. E agora eu entro também num ponto que ela disse. A criança ela é diferente do adulto. Óbvio que uma criança é diferente do adulto. O cérebro de uma criança, ele pega informação assim e absorve na hora. Ele é a esponja que a gente diz, né? Absorve na hora. O cérebro do adulto não é. Tudo bem, o cérebro do adulto também tem elasticidade, aí consegue aprender coisas, mas não igual de uma criança. De uma criança é um negócio, né? Surpreendente. A criança não tem preocupação, a criança não precisa trabalhar, a criança não precisa, né? Ela está exposta ali ao idioma. Né? A mãe e o pai tá falando ali, né? Na escolinha, tá todo mundo falando. Ela tá exposta. O adulto não. É diferente, de fato, uma criança de um adulto na hora de aprender o idioma.
Mas aonde que eu digo que você tem que aprender como... Aonde? Vamos lá, eu vou tocar no ponto aqui agora. O ponto que eu digo é o seguinte. Uma criança não briga com o idioma. A criança não briga com o idioma. A criança fala pra ela assim, ó, tá vendo aquele objeto lá, ó? É uma cadeira. Ela olha e fala assim, tá. Aí você fala pra ela assim, pega a cadeira. Ela vai na cadeira e pega a cadeira. O adulto não. Você fala pra ele assim, ó, tá vendo aquele objeto lá? É uma cadeira. Aí ele fala assim, mas por que cadeira? Mas por que começa com C? Mas por que não é com... Ele começa a botar... Ele começa, sei lá... É claro, eu sei por quê. Porque o adulto, ele tem uma construção, já tem uma bagagem de vida. Então ele quer saber os porquês. Só que isso atrapalha muito ele. Né? É uma dica que eu dou sempre. Não brigue com a língua. Se você ficar brigando com a língua não vai mudar por causa de você. Ela não vai mudar. A língua, ela é o que é. Então, quanto mais você briga com ela, pior é. Os alunos fazem muito isso. Tipo assim, olha essa estrutura aqui. Aí ele fala assim, ah, mas não faz sentido. Porque no português é diferente. Como eles falam dessa forma? Mas, nossa, como eles entendem assim? Entende, ué. Você tá pensando com cabeça de quem nasceu no Brasil e fala português. Eles não sabem do português. Então, para eles faz todo sentido, sim. Então, você tá vendo de outro ponto, né? Então, você tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai... todas as estruturas, todas as palavras, todas as expressões que você vir aí, você vai ficar, mas por que isso? Mas por que aquilo? E, de novo, a criança não faz isso. A criança, ela escuta, aí ela percebe o que está sendo usado, ela replica. O adulto não, ele escuta, fica lá pensando, não fazendo sentido, aí ele fica por quê, e não consegue reproduzir. E ainda tem medo de errar, né? Aí ele tem medo de errar porque a criança também tem isso. A criança, ela fala errado e falou, já era. Acabou. O adulto não, ele fica assim, meu Deus. Ai, eu falo o quê? Se eu falar errado, vão rir de mim. Se eu não sei o que, vão ser. Eu entendo que o adulto é assim. A gente já tem travas da vida normal, né? A gente tem que lutar com os nossos demônios, né? É normal, é normal. E aí, quando vai aprender idiomas, né? Tem mais coisa pra você lutar. Só que o adulto tem que... Aí você é adulto, você tem maturidade, você tem que falar, não, peraí. Não é verdade, eu não posso fazer isso, porque eu tô causando mais problemas. Então você tem que entender isso. Fala, não, quando eu vir uma palavra ali e eu entendi o som dela, eu preciso replicar. Você só vai falar dessa forma. Quando alguém fala com você, você não pensa em regra, você não pensa... Você fala, falou, acabou. Entendeu? E é o que a criança faz. Quando a gente diz, uma criança faz isso, é nesse sentido. A criança não briga com o idioma. Entendeu? Ela simplesmente replica. Então, se você replicar o idioma, você vai aprender. Eu vejo acontecer. Às vezes o aluno está meio travado ali, não consegue falar muito bem. Ele repete 3 vezes aquilo vai dando uma desgrudada assim, ó. Por quê? Falta repetição, falta repetir as coisas, falta pronunciar a palavra um monte de vezes. Perguntar, responder. Responde positivamente, responde negativamente. Fala dele, fala dela, fala de nós, fala deles. Fala mais, pratica mais. Gente, não tem como falar um idioma sem praticar. Não adianta você entender as regras da língua. Entender as regras da língua é fácil, mas isso não vai garantir que você responda rápido quando alguém te perguntar alguma coisa. Que você raciocine rápido quando alguém te perguntar alguma coisa. Você acha que quando alguém te perguntar qual que é o passado aí de falar, você vai ficar falando, você vai fazer assim, não, peraí. Ok, speak é um verbo irregular, então não é speaked. Tá, então é spoke, ok. Então, I spoke, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Não tem como. Você só vai falar esse spoke no passado quando você praticou muito ele. Entendeu? Não adianta eu te dar uma lista de verbos. Fala, decora todos aí. Quando você precisar, você fala. Não vai ser assim, né? O processo natural é a gente, conforme... De novo, como é que a gente conseguiu o nosso idioma, né? Como é que a gente aprendeu? De acordo com, né? A gente nasce, vai crescendo e os assuntos vão expandindo aí de acordo com a gente vai crescendo, certo? Com o adulto tem que ser dessa forma. Dessa forma. Você começa a falar, você não começa uma aula com um aluno iniciante falando assim, vamos falar aqui do universo, tá? Não, obviamente não. Você começa com ele com what's your name? Hello, né? E aí os assuntos vão fazendo isso aqui, ó. Então tem que ser assim, você tem que dominar os assuntos do básico e aí você vai dominando e vai expandindo eles.
Não adianta eu, na primeira aula, te falar, ó, existem verbos irregulares e regulares, ok? Tó essa listona aqui de irregulares, tó essa listona aqui de irregulares. Você acha que você vai decorar isso? Olha esses tempos verbais aqui, ó. Temos esses 12 tempos verbais, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tó. Estuda aí em casa. Aí você acha que você consegue falar isso? Se fosse assim tão simples, a gente falava inglês em um mês. Igual tem um monte de vídeo por internet, né? Aprenda inglês em 3 meses. Se fosse assim, todo mundo falava inglês. Porque entender a regra é fácil. Gramática é fácil. O mais difícil é você comunicar. Então, a gramática tem que ser isso aqui. E a tua prática tem que ser isso aqui, ó. Entendeu? Até por isso, é nesse sentido que a gente fala, gente, deixa a gramática de lado. Vamos praticar mais. Você tem que praticar mais. Você consegue dizer coisas sobre você? Não. Então, pra que eu vou ficar te dando lista de verbos que você nem sabe usar, nem os mais simples? Pra que eu vou te dar mais verbos, mais tempos verbais? Se você não sabe dizer que você tomou água hoje, que você toma água, que você tomou água, que você vai tomar água, se você não sabe falar isso, pra que eu vou ficar falando aqui de tempo perfeito? Pra que eu vou ficar usando modal verbs com você? Você não sabe falar o básico. Você tem que desenvolver o básico primeiro. Depois a gente entra em assunto gramatical, pesado, mais pra frente, né? Então não adianta, não adianta. Eu vejo isso acontecer em sala. Quando a gente fala, fica muito martelando muito em gramática com o aluno, ele fica assim, ó, tipo, e agora? O que eu faço com esse monte de regra? Entendeu? Então é muito mais fácil você dar algumas estruturas pra ele, algumas situações, e responde pra mim isso aqui, responde pra mim isso, pergunta pra mim agora. Faz ele comunicar primeiro. Comunicação. De novo, é teu intuito só aprender a regra para passar em alguma prova? Tudo bem, tá tudo certo. Não é o teu intuito, você quer falar inglês, você quer falar. Então você precisa comunicar primeiro. Não é que você, não vou aprender gramática. Vai aprender gramática. Mas ela é um pouquinho assim, ó. E foco na repetição. Foco na comunicação. Você tem que fechar o livro, né? Fechar o caderno. E aqui, ó. E aí? Consegue falar? Se não consegue falar, volta lá no livro. Vê lá a regra gramatical. Isso aqui funciona para isso. Então aqui no passado eu uso esse. Então no present perfect eu uso assim. Ok, fecha o livro. Fala comigo aqui de present perfect agora, vai. Fala uma frase para mim de present perfect. Me pergunta alguma coisa no present perfect. É assim que a gente aprende. Falando, botando, às vezes, né, o aluno tem que estar ali numa situação, pra você entender, que, nossa, eu não consigo falar, né? Então, vamos lá, a gente estuda, e aí você consegue falar. Você pratica, agora você consegue falar, né? Não vai aprender a língua por gramática. Não vai, você precisa praticar. Você pode ser um... Lembra na escola? Na escola a gente tinha um monte de professores que dominavam a gramática, mas eles falavam isso aqui, ó. Eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro de nenhum professor que eu tive na escola regular que falava inglês. Eu não lembro. Eu não lembro de nenhum professor meu falar inglês. Eu fui ter professor que falava inglês na escola de idiomas, mas na escola regular nenhum deles. E aí? Então o que eu quero? O que você quer? Aí depende também do teu objetivo. O que você quer? Você quer gramática pra caramba? Você quer ser um expert de gramática? Tudo bem. Agora, você quer comunicar primeiro? E depois... De novo, pessoal. A gramática é importante, tá? Não me entenda mal. Ela é importante. Mas é que a prática tem que ser muito maior. Muito maior. Senão não vai rolar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aí também. And I'll see you guys in the next video. Bye bye.